Cheguei desejando a você uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, uma tarde de glória, uma tarde de realizações, uma tarde que tenho certeza que Deus vai restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, porque nós estamos aqui mais uma vez ao vivo pela TV Cinec com o programa Raquel Nascimento com Adoradores. Euzinha aqui, estou aqui com você e eu tenho certeza que você estava aí coladinho na telinha me esperando. Toda terça é assim, muita alegria, muito louvor, muita animação, muito Deus para o seu coração. Como eu sempre falo, um programa que é apresentado por mim, mas é dirigido por Deus. E como você passou a sua semana, como você tem passado o seu dia, como é que ficou, como é que você fez, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ela está em Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Bendito é o homem que confia no Senhor. Aonde está posta a sua confiança? Em quem você tem confiado? Você confia no seu cartão de crédito? Você confia no seu emprego porque você ganha bem? Você confia no seu carro do ano? Você confia na sua mãe? Você confia no seu pai? Em quem você tem confiado? Eu, Raquel Nascimento, aprendi que a minha confiança está depositada no Senhor Jesus. Demora um pouquinho, às vezes, para você aprender isso. Demora um pouquinho para cair a sua ficha. Mas chega uma hora que não tem jeito. Você fala, meu Deus, olha aí, ó. Eu preciso aprender a confiar em Ti todos os dias. Então, eu não sei em que você tem confiado. Aonde está posta a sua confiança? Mas hoje eu vim aqui para te dizer, para te falar, para te informar que não existe outra saída a não ser você depositar sua confiança em Deus. Nós começamos o programa com essa vinheta linda, ó, vem bem-vindo Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, deixa o Espírito Santo guiar o seu ser, deixa o Espírito Santo comandar a sua história. E tenha certeza que muito mais Deus vai fazer por você. E agora a gente vai de louvor, a gente vai de canção, a gente vai de adoração. Hoje nosso programa está diferente. Hoje nós temos uma pessoa diferente aqui no nosso programa, mas eu não posso deixar de apresentar um louvor a vocês. Então agora a gente vai comigo mesmo, euzinha aqui, Raquel Nascimento. Nós vamos adorar o Senhor Jesus, sabe como que? Pai, eu confiarei. Eu não falei aqui onde está depositando a sua confiança? Então a gente vai adorar agora ao Senhor Jesus. Pai, eu confiarei. Solte o som.
que a caminhada é tão difícil de... É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Deixarás te levar pode me lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for o impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou o teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem, vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. E se chorares, e se te magoares, se te machucares, lembrarás das promessas que um dia eu te fiz, que um dia eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou o teu Pai, ou me esquecerás, Senhor. Confiamos em ti, confiamos em ti, confiamos em ti. Aquele que confia, levante a mão para adorar. Aquele que confia, levante a mão para glorificar. Pai, eu confiarei, eu confiarei em Pai, 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 eu confiarei somente em ti, Jesus, somente em ti, Jesus, Pai. Na dificuldade, em meio à provação,
você confia, adore o nome do Senhor Jesus nesta noite. Você viu aí Raquel Nascimento adorando a Deus ali na Assembleia de Deus sede de Embu-Guaçu, pastor Alexandre Florencio, Oséias Florencio, tinha o Alexandre Rainha. Eu quero agradecer aqui essas pessoas que sempre abençoam o nosso ministério, mandar um abraço, uma paz, um cheiro, uma saudação de glória na vida de vocês, que Deus abençoe sempre o ministério de vocês. E como você me ouviu, eu não podia deixar aqui de passar os meus contatos. Você quer Raquel Nascimento na sua igreja, no seu evento, no seu congresso, no seu chá de mulheres, no seu casamento, no seu... Tenha um evento, um congresso, um café de pastores. Telefone 11 9 8372-6624. 9 8372-6624. Tem o outro telefone 11 96875-7753. 96875-7753. Meu site www.raquelnascimento.com.br e o e-mail assessoria@raquelnascimento@gmail.com. assessoria@raquelnascimento@gmail.com. Nosso programa hoje está abençoado. Nosso programa hoje tem glória, nosso programa hoje tem palavra, nosso programa hoje tem muita coisa legal. E eu vou fazer uma prévia para você, como nós sempre fazemos. Eu sei que você já viu no Facebook, mas para quem não viu e para quem já viu, a gente sempre faz uma introdutória, porque a gente aguça um pouquinho a sua curiosidade. Olha só, ele nasceu em São Paulo, capital. Ele é teólogo, membro da Assembleia de Deus Ministério do Ferreira, sede. Ele é casado com Margarete Matos e é pai de Igor e Vitória Matos. Senhoras e senhores, eu tenho aqui comigo hoje, nessa tarde, com muito prazer, com muita honra, porque, afinal de contas, ele também é o meu professor de teologia. Ele me socorre, assim, quando tem umas pessoas que me chamam para pregar. Eu não sei onde a pessoa está com a mente, mas tudo bem. Sabe quem está comigo hoje? Pastor Wilson Matos. Ele não gosta, assim, de ser chamado de pastor, mas hoje a gente já profetizou na vida dele. Pastor Wilson Matos. Deus abençoe. Amém. Obrigado por sua presença aqui nesta tarde conosco, viu? Imagina, eu que agradeço. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, e nós colocamos a nossa fé no nosso Senhor. Olha aí, pastor. Você já viu como vai estar o nosso programa hoje? Ele já começou a fazer uma ministração. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor Jesus. Pastor Wilson, eu vi que você nasceu em São Paulo, capital, mas você me falou que você tem um pezinho na Bahia, Pernambuco. Como é que é essa história? Pois é, a minha mãe era da Bahia, de Salvador, meu pai de uma cidade do interior de Pernambuco, e se conheceram aqui em São Paulo e se casaram. Então eu falo que mesmo nascido aqui, criado aqui, com toda a vida urbana, eu tenho o pé lá. Então me dou bem, me dou bem com todos. Come o caruru, vatapau, acarajé e tudo. Não recuso nada, não. Eu vou bem. Apesar de que sofri muito quando pequeno, passei uma fase muito difícil. Fui muito afligido por uma doença que eu nunca descobri quando era pequeno. Por volta de uns 7 anos de idade, meus pais sofreram muito comigo pelo fato de muitas das coisas que eu comia, meu estômago não aceitava, né? Sim. Até chegar a um ponto que eu fiquei muito anêmico, fiquei durante um tempo hospitalizado, voltei, e aí a minha mãe aceitou a graça, né? Nosso Senhor Jesus Cristo aceitou, e nas suas fileiras, e com muita oração eu fui liberto disso, fui curado. E você tinha quantos anos? 7 anos de idade. 7 anos. 7 anos. Todo mundo que vem aqui conta um milagre. Esse é o primeiro. Todo mundo que vem aqui conta uma história de infância, que teve um problema na infância, ou alguma coisa do passado, que Deus operou um milagre depois que alguém se ingressou nos caminhos do Senhor Jesus. Eu fico feliz porque o programa tem sido testemunho. A gente não faz aqui um programa de calor, nós falamos de Deus. Eu sempre posto isso no Face, para falar de Deus.
milagres. E a partir daí, então, a minha mãe continuou, né, congregando, levando-nos na igreja e tudo. E crescemos, então, acompanhando ela e também servindo a Deus. Foi um dos primeiros milagres na minha vida, na parte de cura mesmo, não? Porque eu não conseguia, de maneira nenhuma, eu sofri tanto naquela época que eu me lembro que mesmo jovenzinho eu achava que eu não ia sobreviver. Eu mesmo orava pedindo para que Deus me ajudasse, né? E foi uma fase muito triste. Foi uma fase muito triste porque poucos recursos médicos e ninguém conseguia resolver o problema. E aí então uma irmã evangelizou a minha mãe e depois com muita oração mesmo. Aí a gente viu esse primeiro milagre, né? E foi Então, diagnosticado? Foi descobriu o que era? Não se soube. Era um mal que a medicina não conseguia descobrir o que era. E passou depois que vocês foram para a igreja. Exato. Com muita oração. Muita oração mesmo. Glória a Deus. Pastor, eu estou aqui vendo seu pré-release, um pouco da sua história, mas eu queria que você falasse para a gente, já contou um pouquinho da sua infância, como é que foi um pouquinho difícil, principalmente nessa parte da cura, mas como é que foi o desenvolvimento do pastor Wilson? Acontecia que era uma igreja pentecostal, mas com o tempo eu comecei a me dedicar à leitura. E, por coincidência, do lado da minha casa foi morar um senhor que montou no fundo do quintal dele uma fábrica. E era um intelectual, já tinha sido preso político. Era uma pessoa de esquerda, mas uma pessoa muito inteligente, um italiano. E era uma família muito dedicada à cultura. E eu fui trabalhar com eles. Era um trabalho pesado, um trabalho difícil, era uma fábrica de borracha. E ele começou, então, a me questionar como é que eu estava na escola. E eu observava ele, e ele pegava o Estado de São Paulo, né, os jornais, a Folha de São Paulo, na época o Diário Popular, estendia sobre as mesas e ia lendo todos aqueles jornais. E eu comecei a questionar o porquê daquilo. Sim. E ele começou então a me mostrar os jornais e ensinar a ler os jornais. Então ele me mostrava as reportagens e mandava eu fazer uma análise da reportagem de cada notícia, a mesma notícia contada por 3, 4 repórteres diferentes. Sim, porque cada um tem uma linguagem. Cada um tinha uma linguagem, uma tendência. E eu fui aprendendo a ler, né, desenvolvendo essa afinidade com a leitura. E não só fazendo uma leitura, né, comum, passando Crítica. por cima, mas me identificando politicamente com o repórter ou com o colunista. Sei. A partir daí, então, ele começou a me encher de livros. Então era Machado de Assis, depois vieram os estrangeiros, eu li Dostoiévski, Mayakovsky. Então aquilo foi, com 17 anos eu já tinha lido acho que mais de 600 livros. Nossa! Quer dizer, nem todos eram aproveitáveis, mas eu lia. Lia, né? Leitura é conhecimento. E isso me levou a ser um sujeito questionador. Então numa igreja muito fechada, nos anos 80, onde era quase impossível questionar, era proibido você fazer um curso de teologia. Sim. Então, isso começou a me preocupar, porque muitas coisas que eram pregadas não batiam com o que eu lia na Bíblia e o que eu entendia na Bíblia. Correto. Então, nessa idade, eu já tinha a minha própria hermenêutica. Eu já fazia a minha hermenêutica. Com 17 anos. Com 17 anos. E eu começava a confrontar os líderes. Eu dizia, não bate, não há entendimento entre o que eu leio e o que se diz. E aí começou aquela história, manda chamar minha mãe, manda chamar... Já estava polemizando dentro da igreja. Dentro da igreja. A coisa foi muito confusa. O que não faz um conhecimento. Então, conhecimento é isso. Uma mente que estuda, ela nunca mais retroage, ela não regressa ao que era antes. Ela vai sempre se expandir. Torna-se ler é um praticar esporte, o corpo vai exigir. Sim. Então, eu continuava estudando e, por coincidência, próximo tinha um seminário beneditino. E já um pouco descontente com as respostas, porque assim, eu sou questionador, eu sempre tive problemas às vezes com pessoas que sempre têm todas as respostas. Sim. Então eu acho que é mais bonito a pessoa dizer, não sei, não pensei por esse lado, vou pesquisar, depois a gente vê junto depois isso. eu falo, correto. Vi grandes pastores fazerem isso, aprendi com eles, né? Então quando eu encontrei esses padres,
eu vendia uns produtos que a minha mãe trazia e ela também vendia, e eu vendia junto com ela. E quando eu ofereci para eles, eles se interessaram pelo produto, mas também se interessaram por mim em tentar me discipular. Então eu comecei a estudar com eles. Eles tinham uma vasta biblioteca, era um negócio fantástico. Para quem gosta de ler, ali era o paraíso. É um paraíso. Conclusão, eles me adotaram ali. Então eu ia com aquelas minhas dúvidas, eu estudava a Bíblia de noite e trabalhava de dia. Então à noite eu estudava, e durante os períodos em que eu podia estar com eles, eu fazia então os meus questionamentos. E eles iam me explicando, eu ia confrontando, comparando as coisas. E tivemos ali um bom período, e esse seminário depois fechou. Mas ali por uns 4 anos eu tive um bom aprendizado com eles, né? Verdadeiros cristãos, né? E aí eu continuei. Tá? Dali eu parti para um seminário, e aí continuei a minha pesquisa, né? Você iniciou falando dessa sua trajetória, que você questionava, no seu começo, se você questionava os pastores. E não era lícito, antigamente, as pessoas estudarem teologia. Por que tinha esse preconceito? Você tem uma noção por que se tinha esse preconceito com relação à teologia? Porque hoje já é normal as pessoas fazerem teologia. Mulher fazer teologia, porque antes mulher também não fazia teologia. Por que você acha que tinha esse preconceito com relação à teologia? A teologia em si, ela abre os caminhos, você vai ver muitas coisas que são tradicionalismos, conservadorismos, mas geralmente ela vai confrontar essas posições, ela vai mostrar que isso não, apesar de ser bíblico, nem sempre é pecado. Sim. Apesar de não ser bíblico, às vezes é uma perda de tempo, ou apenas um costume. Por exemplo, como os legalistas. Eu questionava muito, por exemplo, aquela coisa de mulheres têm que vestir desse jeito, não pode vestir daquele outro jeito. Né? Os homens, né, têm que estar naquela posição, tem que ser daquela forma. E tudo isso era para mim algo que a minha mente não conseguia absorver. O questionador, ele aceita as regras normalmente, mas quando elas são justas. E quando você começa a ver que, por exemplo, as mulheres são vistas preconceituosamente. Eu fiz uma leitura do Gênesis naquela época, que foi um negócio que causou uma apoteose dentro da igreja, porque trouxeram até os regionais para vir e discutir comigo, né? Então, o que aconteceu? Eu fazendo a leitura do Gênesis, numa certa tarde, então eu olhei para aquilo e eu disse, está ao contrário, está de ponta cabeça, porque eles pregavam, às vezes, e diziam, a culpa é da mulher. Se não fosse a mulher, o Adão se perdeu. A mulher foi culpada eterna. E ainda tem gente que culpa a mulher. Exatamente. Vamos ser sinceros. E então, eu lendo aquilo, eu falei, mas espera aí, né? O Deus que cria um ser, depois ele vai e cria o outro, a partir desse primeiro, carinhosamente, e dá ela a ele, e ela falha, e ele condena ela como se fosse um pai que não soubesse o que aqui ia acontecer. Como é que esse Deus? Que Deus é esse? É um pai não muito sábio, porque não soube perdoar também. Ele caiu, porque eles pregam que ela foi condenada a ter dores, a ter filhos, aquela coisa toda. As dores do parto, ai meu Deus, como dói. Um dia eu cheguei para eles e falei, eu não concordo com isso, eu acho que Deus trouxe a mulher, Deus resgatou ela. Então eu comecei a discutir sobre isso, eu falei, olha, em primeiro lugar, o Adão, ele discute com Deus, a mulher que você me deu. Ok, Adão colocou a mulher no fogo, mas Deus vai lá e fala, olha, o Salvador vem de você. Não vem de outra clonagem que eu vou fazer, não vem de outra costela. Eu vou tirar uma costela do Adão e aí eu vou fazer um Salvador. Não. Vem da mulher. Então até porque imagina se o Salvador saísse do homem, porque o homem já se sente. Se o Salvador saísse da costela do homem, meu Deus do céu. Ai, solta a purpurina em cima do homem, só isso que ia faltar. Exatamente. Então isso criou uma polêmica geral, porque a mulher ela era obrigada a ser submissa ao homem. Era uma pregação que se fazia de que a mulher tinha que chegar em casa e se apanhasse e viesse reclamar na igreja, eles iam dizer para ela, volte e apanhe direitinho, bonitinho do seu marido. Porque a palavra manda fazer assim. Você tem que ser submissa. E ser submissa não quer dizer exatamente isso. Até porque se o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, e ela é um só com ele, ninguém bate em si mesmo. Né? Tá vendo aí? Um recadinho ótimo. Submissão não é espancar a mulher.
Né? Não é? Resumidamente. Então, resumidamente isso, né? A mulher é um ser igual ao homem, Deus resgata ela. Olha, o Salvador vem do seu ventre. Se antes a mulher saía da lateral do homem, agora o homem sai do ventre dela e mama no seu peito. Pior ainda, Sim. porque ele vem no colinho, fica 9 meses na barriga, depois vai para o colo, depois é que ela põe ele para andar. Não é? Então, peraí, então tem alguma coisa diferente. Aí Deus resgata a mulher e coloca ela no primeiro plano junto com o homem de novo. Porque até então as pessoas julgavam a mulher como fosse a culpada pelo pecado da humanidade. Exatamente. Então isso criou uma polêmica, porque a mulher naquela igreja, naquela religião, ela era o tapete do marido. Então tudo que acontecia de errado foi a mulher que não fez. Tudo que acontecia direito era porque o homem tinha feito. E não que eu fosse contra os homens, pelo contrário, mas eu achava uma injustiça aquilo com as mulheres e biblicamente estava totalmente... Você leu por debaixo da letra, você viu o contexto nas entrelinhas, Exatamente. o que estava implícito, né? Porque Exato. o que está explícito as pessoas falam e culpa é muito fácil a pessoa culpar, apontar o dedo para o outro. Sim. Mas vamos analisar direitinho. E você falando isso agora, o senhor falando isso agora, posso chamar senhor, você, pastor? Pode me chamar de você, eu me sinto bem à vontade. Já estou à vontade aqui, mas fico mais à vontade. Ai, que bom! Mas explicando isso para as pessoas que estão nos assistindo, porque eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo agora, e ainda tinha essa dúvida. Porque a culpa é da mulher, o tempo todo a culpa é da mulher, porque é a mulher que comeu a maçã. Não é? E ouvindo isso, as pessoas entendendo isso, que Deus veio e mudou toda essa história e colocou a mulher de novo no primeiro plano, é gratificante para a mulherada que está em casa agora, no escritório, nos assistindo, nos vendo. Tá aí, ó. Deus te fez mulher e você está no primeiro plano, não tem por que você se submeter, nem ficar aí se colocando por trás do homem, uma submissão alheia. Não é uma submissão de Deus, é uma submissão alheia. É muito interessante isso, pastor. Isso. Analisando por este ponto, para mim é dúvida. muito interessante. Ele é meu professor de teologia, gente. Ai, vem em mim, ele dá aula. Pastor, você falou sobre a sua parte, sobre o seu ingressar na leitura, porque você acabou ficando curioso e foi lendo. E aí você resolveu fazer teologia, ou você já ingressou fazendo a teologia com os beneditinos? Sim, já era praticamente... Já é uma pré, já era uma pré ali. Foi praticamente um seminário. Ah, né? Porque tá. a gente, assim, foi um seminário que eles prepararam de acordo com os meus horários. Então, cada hora de fuga que eu tinha, eu corria para lá e estudava com eles. Sim. Depois, na verdade, eu fui acompanhando, né, as leituras que eu fazia junto com esse senhor. O nome dele era Coraza, né? Tenho muita saudade dessa época. Foi uma pessoa que colocada por Deus, né, no meu caminho. E então eu comecei a estudar história. Olha a história. Da história, indo pelos russos, eu fui aos poetas e terminei para a filosofia. E por que você escolheu história? O que ocasionou? Eu passei a ver que se você não conhece o passado, você comete os erros do passado no presente. Olha, Né? profundo isso. Então, quando você começa a estudar história, começa a acompanhar e você lê, muitos livros que você lê, eles contam histórias do dia a dia. A Bíblia conta histórias de um passado quase que inalcançável em matéria de documentos, porque muita coisa que ela fala não há tantos documentos, mas ela tem as suas histórias, ela mostra a política da época, o que Ciro faz libertando Israel e mandando de volta para lá para depois pagarem altos impostos, é uma ação política. É um reino que cai quando ele atinge o auge da sua tirania, ele atinge também um ponto de fraqueza. Sim. E ele termina, todo tirano cria um revoltado. E o revoltado sobe e vai e derruba o tirano. Então são momentos históricos e você começa a pensar nisso. Né? E então isso me despertou muita curiosidade. Eu via que isso era a base para qualquer coisa no futuro. E sempre me dei bem com isso. Né? Então, cada vez que eu lia, mais eu procurava. E depois fui atrás também de conhecer um pouco de filosofia. Mas foi na história, estudando com um erudito uma época, já falecido hoje, já tinha seus 70 anos, era um aposentado da USP. E um dia eu virei para ele e falei, olha, como é que um país tão pequenininho, de um camponês, né, consegue implantar
uma filosofia, na época eu dizia que era uma filosofia de vida, como é que ele consegue implantar isso no Ocidente inteiro? E com toda a luta que houve contra isso está cada vez mais vivo. E então eu comecei a estudar teologia, a conselho dele. A conselho dele. E aí então eu procurei os teólogos, as pessoas, os eruditos que ele indicou, né, diversas pessoas. Acompanhei muito também os teólogos que estavam aí no auge na época, Dr. Shedd, quando fazia as suas palestras, os seus seminários, eu participava sempre, Augusto Nicodemos, né? Então, muitas dessas pessoas eu consultei durante muito tempo, confrontando a minha teologia com os pensamentos. Muita coisa batia, né? Muita coisa estava... Essa mesma parte do Gênesis, a história da mulher, a gente riu muito, né, quando eu levava. Eu tô com uma dúvida aqui. Quando você falou que a sua mãe foi para a igreja, se ingressou na igreja, você foi curado, teve um primeiro milagre, mas você, claro, depois disso, você já ficou na igreja direto? Ou você teve algum momento que você falou, não, eu vou dar uma voltinha ali e depois então, a gente volta? Na verdade, como é que eu posso explicar assim para não tornar, falar mal deles, vamos dizer assim? Eu me desiludi, porque eu vi, confrontando o que se pregava com o que se vivia e confrontando o que eu entendia das Escrituras com o que se fazia, eu achei melhor me afastar um pouco. Sei. Então eu comecei a me preocupar tanto com os estudos, que chegou uma época em que eu já nem sentia tanto a falta de ir lá. E eu fui me afastando realmente, né? Mas como eu digo, e eu não quero que isso torne-se precedente para todo mundo, mas tem gente que se afasta da igreja e tem gente que se afasta de Jesus. Sim. Eu me afastei da igreja, mas continuava no fundo, procurando o Jesus que eu vinha conhecendo na Bíblia. Claro. Então tem muita gente que sai da igreja, porque existem igrejas que massacram as pessoas. Ah, tem. Isso tem de monte. Existem igrejas que elas são verdadeiras trituradoras de gente. São legalistas, são pessoas interesseiras, muitas coisas assim, e que terminam, então, você vê hoje por aí espalhado os desigrejados, que são pessoas que creem em Jesus, mas não conseguem ir para a igreja. Desacredita, se desilude, se entristece. Exato. Mas... E tem gente que, assim, eu já conversei com muitas pessoas, mas tem gente que fala assim, para eu ir para a igreja, para eu voltar pior, eu assisto um culto na minha casa e oro na minha casa. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim. Isso me entristece porque a igreja, não que Deus não está onde a pessoa está. Eu sei que você é o teólogo, mas eu sei que Deus está onde a pessoa está. Mas eu sei que na igreja a gente se reúne para fazer ali uma adoração, a gente vai para se alegrar, ouvir uma palavra. Quando você tem uma palavra que vem do céu, né? Do céu. Não aquela palavrinha comprada, a palavra que vem do céu. Verdade. Então, isso me entristece quando eu ouço uma pessoa falando assim. Porque, eu não vou para a igreja para voltar para casa pior do que eu já fui. Então, a pessoa tem que ir para a igreja. E como você mesmo falou, existem hoje os desigrejados. As pessoas não procuram uma igreja, não vão para a igreja, porque já se desiludiram. Não tem mais o que fazer, não tem mais lugar para eu ir. É muito difícil hoje. Eu trabalho com muitas pessoas que não querem voltar para a igreja. Elas querem que eu vá na casa delas. Elas se reúnem, às vezes conseguem reunir 15, 16 pessoas, fazem cultos nos lares. Na verdade, termina virando a verdadeira igreja, aquela que ia de casa em casa na época de Paulo. Sim. Mas elas não querem mais aquele sistema triturador. Você tem que estar aqui, você tem que vir aqui, hoje é culto disso, amanhã é culto daquilo. E aí a pessoa não tem mais tempo. E acontece muita briga em família por causa disso, porque às vezes a pessoa vai para a igreja e larga a família. Larga a família. Então, o que acontece? Termina havendo um descontentamento de um lado. E o pastor também tem que ter um discernimento, né? Então, digamos que o esposo não é evangélico e a esposa é. Ela não pode ficar o tempo todo ali. Eu vou no culto da tarde, vou no culto da manhã, vou no culto do domingo, vou no culto da segunda, da terça, e a família. Exatamente. Então, quando há esse abandono, geralmente causa um grande problema. E a pessoa que fica, a pessoa que é deixada, ela termina criando uma ojeriza contra o que é religioso ou contra a igreja. Conclusão, para você conseguir conquistar essa pessoa que ficou magoada, que foi rejeitada, que se sentiu deixada, abandonada, é muito mais difícil. Sim. Porque você vai encontrar uma pessoa que ela já tem um pé atrás contra tudo isso.
Então, até ela sentir que há um verdadeiro evangelho, que o evangelho é livre, ele liberta, ele não pode prender ninguém, Sim. né? Ele não pode cativar ninguém, deixar ninguém assenhoreado, senão do próprio Jesus, né? Então, eu sou muito reticente em dizer isso sobre o desigrejado, mas é uma verdade que tem que ser dita e que essas pessoas também precisam ser alcançadas. Já ouvi de tudo. Já ouvi, por exemplo, gente que diz: saíram da igreja, saiu 10, Deus manda 20. Sim. Jesus dizia: olha, Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Né? E Jesus dizia: nenhum dos que me desse eu lanço fora, nenhum dos que vêm a mim eu os lançarei fora. Então, eu não consigo conviver muito com esse tipo de pensamento. E esse trabalho que você faz de casa em casa acaba acarretando no trabalho que você também tem, que você tem um trabalho com discipulado. Com o discipulado também. Que são os novos convertidos. Então, além de você... Porque você também dá aula, né, pastor? Você dá aula para mim? Então, além de você dar aula de teologia, você também ensina os novos convertidos. Como é que é isso na sua concepção? Além de você ensinar quem já está ali na igreja há tanto tempo, você conseguir ensinar os novos convertidos. O novo convertido é bom, porque ele vem cheio de esperanças, né? Quando eu comecei esse trabalho, era um sonho que eu tinha. Eu cansava de ver as igrejas, as pessoas se decidindo por Jesus, impactados por uma palavra, e depois aquelas pessoas, elas não eram abraçadas na igreja, não tinham a continuidade daquele trabalho. Então muitas vezes a pessoa ficava na igreja por um tempo, mas ela era mais uma no meio da multidão, terminava se afastando ou indo para uma outra igreja na qual ela se sentia mais abraçada. E aí então, quando eu fui para Ferreira, uma bela noite, de repente, assim, eu não tinha contado isso nada para ninguém, né? E então a irmã Elizabeth veio, me chamou e falou: olha, o pastor pediu para convidar o senhor para trabalhar no discipulado. Foi interessante, né? Ela falou: para o senhor trabalhar com a gente lá no discipulado. Eu falei: mas ele está perguntando ou está ordenando? É uma ordem? É um pedido? Eu nem sabe se eu quero, né? Ainda brinquei com ela, né? Mas no fundo, eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu sonhava realmente fazer. E o novo convertido, quando chega, ele é uma pessoa que ele precisa de libertação. Você precisa saber se ele está chegando porque ele é o problema ou porque ele está vindo para tentar solucionar um problema que está lá na casa dele. Então você termina fazendo um discipulado que não é uma coisa de dar aula, simplesmente pegar uma passagem e explicar, mas é de você ir na casa dele, de ver o problema que está acontecendo, às vezes na família, de tentar ajustar as coisas através da palavra, através do Espírito Santo. Então nós vamos nas casas, o trabalho que é a ordem que Jesus dá, que é ide e fazer discípulos, né? E ensinar. Discípulos dele, lógico, não são discípulos nossos, são discípulos de Jesus. Eu sempre explico para eles: vocês me imitem como eu imito Jesus. Correto. Né? Paulo falava: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é imitar Paulo no sentido de que ele imita Cristo, né? Então é esse trabalho que eu tenho procurado fazer. Mas acontece também paralelamente esse trabalho com aqueles que estão longe da igreja, mas estão apenas longe da igreja. Eles têm uma esperança de encontrar um evangelho que não seja o que os maltratou, magoou ou alguma coisa assim. Tem ainda uma sementinha plantada no coração. Tem ainda uma esperança, assim, e eu espero que continue muito e que eu consiga muitos amigos para ajudar nesse trabalho. Tem recadinho do povo do Face? Cadê a produção? Tem recadinho do povo do Face já? As pessoas do Face que me procuram, que expressam seus carinhos com a gente, está aqui, produça. Põe aí para mim os recadinhos, que eu vou dar os recadinhos já pro pessoal do Face. Eu quero agradecer aqui de antemão as pessoas que depositaram todo o seu carinho comigo nessa semana passada. Tem tanta gente. E eu quero externar aqui o meu agradecimento a vocês, que tem mandado beijinho, tem mandado abraço, tem mandado parabéns, tem mandado tanta coisa, que eu fico até emocionada. E eu tenho recebido muita solicitação no meu Face, muita mensagem por inbox, das pessoas que querem vir no nosso programa. Então, de antemão, eu vou avisar vocês virão no nosso programa.
A gente vai só fazer um cronograma certinho, uma agenda, mas eu quero pedir para vocês, já mandem o seu release, já mandem o vídeo, porque é muita gente que eu tenho recebido no meu Face, eu tenho recebido no meu e-mail, raquelnascimento@adoradores@gmail.com. Então, vocês mandam para mim, pode mandar. A gente não faz um programa de calouro, não é um concurso. Você vem aqui falar de Deus, você vem aqui falar o seu trabalho, mostrar o seu testemunho, contar para esse Brasil, para fora do Brasil, como é a sua trajetória musical, independente do que seja. Mas eu quero agradecer a você, eu estou vendo todos, tá, gente? Eu vou responder calmamente, pausadamente, porque é muita gente. Mas eu agradeço de antemão a vocês, expresso aqui o meu carinho. Eu quero agradecer o carinho que as pessoas tiveram comigo essa semana no Face, porque elas fizeram toda uma expressão de carinho por causa da minha casa nova, glória, que Deus nos deu. Então eu agradeço vocês de coração. Muito obrigado, viu? Tem um recadinho no Face aí? Vamos lá, falar do recadinho no Face. Olha, olha quanta gente. Margarete Matos, quem será? Mulheres Vitoriosas de Curitiba, um abraço no coração de vocês. Josiane Santos, Carlos Tranquilino, Eliton Bittencourt, o Washington Ministro de Louvor, Priscila Berlim, olha o Eliton Bittencourt, já tô ligado esperando começar. Josiane Santos, mais um programa top. Deus te abençoe, serva. Obrigada, ó serva Trovão. Deus abençoe muito. Margarete Serrão Matos. Tem aqui também. Vamos ver. Vamos que vamos, Genivaldo dos Santos. Uhul, Raquelita abençoada, sempre arrasando. Tamo junto, serva. Quem que mandou esse? Uhul, Raquelita abençoada? Keila Borges. Beijo no coração de vocês, lá do Mitsutani, né? Eu agradeço vocês todos, gente, por essa. Tem muita gente aqui. Eu li alguns aqui só para vocês terem noção de como é que está a audiência do nosso programa. Quero mandar um beijo pro pessoal do Chile que está nos assistindo. Tem mais recadinho aí? Então põe aqui para. Quero mandar um beijo pro pessoal do Chile que está nos assistindo, o pessoal de Barcelona, Estados Unidos que está nos assistindo também, o pessoal lá de Memphis, Tennessee. Ó, aqui é chique. Aqui é chique no último. Vamos lá. Manda um beijo para minha bebê, que é sua fã, Manuela. Ela está te vendo. Ai, que linda. Manuela, bebezinha. Bebezinha de quem? Pega aí, produça. Aqui a menininha Manuela, que está me vendo agora. Um beijinho no seu coração. Ó. Viviane. Filha da Viviane Nelly Oliveira. Manuela, um beijinho no seu coração, obrigada pelo seu carinho. E a todos que estão falando conosco, deixando recado, eu vejo todos depois, tá, gente? Não precisa se preocupar que eu vou responder vocês pausadamente. Pastor Wilson, eu queria que, enquanto a gente se prepara aqui, eu queria que você falasse o seu contato, como é que a pessoa te chama, como é que faz para o pastor Wilson ir lá na igreja falar? Bom, meus contatos hoje são pelos telefones 3453-3918, São Paulo, e 98115-9172. É TIM, também de São Paulo. São Paulo também. Tem algum e-mail que a pessoa pode entrar em contato? O meu e-mail é wilsonmatos@hotmail.com.br. Tem um BR no final, viu? O pessoal sempre pergunta. É, porque o Hotmail geralmente não tem BR. Mas o seu Hotmail é diferente e tem BR. O meu tem. Tem que pôr, senão não chega. Só chamar o pastor Wilson para pregar, para ministrar. Para ministração, ensinos. Nós estamos à disposição de Deus. Deus abençoe, viu, pastor? A gente vai agora finalizar o nosso programa. O nosso programa correu muito rápido hoje, gente. Foi uma coisa impressionante, não foi? Eu achei que voou. Mas ainda tem dá tempo do louvorzinho ainda? Bem pequenininho, só assim, só um pedacinho assim, ó, bem curtinho. A gente vai só um trechinho do Raquel Nascimento como nosso adorador, que é o tema do nosso CD. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Quero agradecer o carinho, o abraço, o cheiro, o aconchego que vocês ficaram coladinho conosco nessa tarde. Na próxima terça-feira a gente está aqui de novo, mas de antemão eu já quero falar que nessa semana tem Raquel Nascimento no Chá de Mulheres na Assembleia de Deus Ministério do Ferreira em Budas Artes, pastor Eliano e pastor Mazinho. Tem Raquel Nascimento também no Congresso do Alvarecer, na Assembleia de Deus Ministério do Brás, ali no Jardim Saporito. Tem Vigília Ferreira em Chamas, na Assembleia de Deus Ministério do Ferreira, na Francisco Morato, 5.311.
Você está aqui precisando orar, precisando de uma bênção? Vai lá na vigília, dá um pulinho lá. Eu agradeço a vocês, agradeço a audiência, agradeço ao carinho. Agora a gente vai encerrar o nosso programa hoje um pouco diferente, com louvor, com uma canção, com uma ministração do meu CD tema, Raquel Nascimento, Como Nasce um Adorador. Brasil, agradeço a audiência de vocês. Próxima terça-feira a gente está aqui de volta às 16 horas, ao vivo pela TV Sinec. Um programa que é apresentado por mim, mas dirigido por Deus. Semana que vem a gente está de volta. É para cima que se olha, é para frente que se anda. Vamos em frente. Tchau, Brasil! Como nasce um adorador, como nasce um vencedor. Só se sabe quem passou por aflição, que nas lutas se põe a adorar e nas provas orar e cantar. Só se sabe quem, irmão, pode transformar. São marcados pelas promessas que em Deus esperam até alcançar. São esses que Deus procura aqui hoje onde tu estás, que adora em meio à luta e com fé consegue vencer. Quem te viu aqui adorando, é hoje o dia, eu já posso ver.